A desobediência aos pais é uma situação considerada muito grave na Bíblia. Para entender a gravidade desse ato, continue no vídeo e entenda as bases bíblicas que pesam contra aqueles que desobedecem e desonram seus pais. Primeiramente, é necessário retornar ao passado, no livro de Êxodo, capítulo 20, quando Deus listou a Moisés no Monte Sinai os 10 mandamentos. São eles: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Honra a teu pai e tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra teu próximo. E não cobiçarás a casa do teu próximo. Ao estabelecer os 10 mandamentos, Deus revelou sua lei moral, ou seja, Deus ordenou o comportamento que lhe agrada e definiu aquilo que lhe ofende. Em resumo, a lei reflete o caráter santo de Deus e seu propósito para quem ele criou. Observe bem, os 4 primeiros mandamentos descrevem como o povo deveria se relacionar com Deus, enquanto os demais mostram como o povo de Deus deveria se relacionar com seu próximo. Como o foco desse vídeo é o relacionamento entre pais e filhos, vamos nos atentar ao 5º mandamento: honra a teu pai e tua mãe. Percebam que esse mandamento inaugura os mandamentos que tratam das relações humanas, e ele justamente trata sobre a família, instituição e conceito, criados pelo próprio Deus e que é a base da sociedade. Por estar entre os 10 mandamentos, honrar pai e mãe é considerada uma situação muito séria para Deus. E o contrário, ou seja, a desonra, é uma falta muito grave. Esteja ciente disso. Honrar a seu pai e a sua mãe agrada a Deus. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo menciona esse mandamento na carta que ele escreveu à igreja de Éfeso. No capítulo 6 de Efésios, quando ele dá continuidade aos ensinamentos sobre como sujeitai um ao outro no capítulo anterior e iniciar um breve estudo sobre as relações domésticas no lar cristão, Paulo repete a ordenança prevista nos 10 mandamentos e cita nos 2 primeiros versículos do capítulo 6: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe. Paulo levava muito a sério a obediência aos pais. Para o apóstolo, a desobediência aos pais era uma das características das pessoas más, abandonadas por Deus. Confira o relato do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 1, entre os versículos 28 e 30. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. Os desobedientes aos pais estão na mesma lista das pessoas entregues às maldades. Mas Paulo não para por aí. Em sua 2ª carta a Timóteo, no capítulo 3, ele descreve uma lista de características dos homens que surgirão nos últimos dias. Ele descreve essas pessoas como egoístas, avarentas, arrogantes, blasfemadoras e, preste atenção, desobedientes aos pais. Portanto, compreenda, honrar e obedecer pai e mãe são ações que agradam a Deus e que trazem bênçãos às pessoas que agem dessa forma. O contrário também é verdadeiro. A desonra e a desobediência aos pais desagradam a Deus. Quem não obedece aos próprios pais terá dificuldade de respeitar autoridades constituídas e não constituídas. Além disso, como manter um relacionamento de pai e filho com Deus, a quem não vemos, se não respeitamos aos nossos próprios pais, a quem vemos? A pergunta que deixo para vocês é: como tem sido seu comportamento perante aos seus pais? Ele tem agradado a Deus?